O segundo ponto dessa história são as respostas de Pedro. As respostas de Pedro revelam quem realmente Pedro é. As três respostas de Pedro quando Jesus faz as perguntas é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas quando Jesus pergunta pela terceira vez, a Bíblia vai dizer que Pedro se entristeceu. E Pedro se entristece agora porque ele agora cai em si, que Jesus estava mudando o seu vocabulário. Jesus não estava mais tratando de um amor ágape, agora Jesus desce ao nível de Pedro, e diz assim para Pedro, a pergunta de Jesus é como se Jesus estivesse dizendo assim para ele: Pedro, eu te conheço, eu sei desde o começo que você está me respondendo, eu só queria que você realmente se revelasse quem você é diante de mim. A pergunta de Jesus para você hoje é: tu me amas? E a resposta sua para Jesus hoje é: qual é a sua resposta para Jesus? Ela é sincera? Ela é verdadeira? Ela é honesta? Sabe o que mais me chama a atenção é que Pedro em nenhum momento ele tentou esconder de Jesus o que ele estava dizendo. As três respostas de Pedro foram honestas e verdadeiras. Sabe o que eu enxergo em Pedro? Eu enxergo uma coragem de se expor diante de Jesus. Eu enxergo em Pedro uma coragem de expor aquilo que ele estava vivendo diante de Jesus. Lembra o Pedro que havia dito para Jesus lá no Getsêmani: se necessário for, Jesus, eu morro por você. Lembra a primeira pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas mais que esses? Agora Pedro desce ao nível de se revelar para Jesus quem ele realmente é. Agora Pedro humildemente confessa não ter mais poder em si mesmo para revelar que ele sentia um amor sacrificial por Jesus. As perguntas que Jesus faz para nós, elas têm que ser respondidas com sinceridade, com honestidade. Preste bem atenção, Jesus conhece o passado, o presente e o futuro. Jesus conhece todas as coisas e Jesus te conhece melhor do que você mesmo. Jesus conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Jesus está querendo sinceridade da nossa parte. Jesus está querendo que nós sejamos sinceros em relação às perguntas que Ele tem para nós. Ele quer que nós sejamos sinceros diante das perguntas que Ele tem feito para nós. Jesus pode mudar a sua história para sempre. Jesus pode mudar a sua história de vida, a história da sua família de uma vez por todas e para sempre. Mas para que isso aconteça, você tem que ser honesto diante de Deus. Diante das perguntas que Ele faz para você, você tem que se revelar verdadeiramente quem você é diante dEle. Jesus, como o próprio João já escreveu lá no livro de Apocalipse: eu sou pobre, pecador, miserável, cego e nu. Se eu não tiver o Senhor na minha vida, eu me torno um agente do Estado Islâmico, eu vou arrebentar com tudo. E antes dessa palavra falar contigo, ela falou comigo. Porque por quantas vezes eu estou querendo dizer para Jesus que eu amo Ele com um amor ágape ao ponto de me sacrificar diante dEle, mas não é isso que eu estou fazendo. As perguntas que Jesus nos faz, nos dá a oportunidade de nos revelarmos quem nós somos diante dEle. Nós não precisamos esconder nada de Jesus. Nós não precisamos esconder nada do que Ele, das perguntas, das respostas diante dEle. Hoje é noite de mudança para o seu coração. Talvez até hoje você tenha tentado esconder de Deus, esconder de Jesus quem realmente você é e o que realmente você sente. Só que, como eu já disse há alguns minutos aqui atrás, Jesus não condena ninguém. Jesus não te obriga nem você a segui-lo. Jesus não te obriga você a responder a verdade. Mas quando nós respondemos honestamente as perguntas de Jesus, nós estamos nos colocando diante de Jesus e dizendo assim para Ele: Pai, agora eu sei quem eu sou.
E eu estou me colocando diante do Senhor e dizendo que o Senhor pode mudar a minha história de vida. Eu me conheço e eu sei que sem o Senhor eu não sou ninguém. Por isso, Jesus, olha, eu sou mau, eu peco mesmo, se deixar eu vou arrebentar com tudo. Mas Deus, eu me coloco diante do Senhor para mudar a minha história de vida. E talvez até hoje você tenha vivido uma vida mentirosa. Talvez até hoje você tenha vivido uma vida que não condiz com o que você fala. O que sai da sua boca não é o que está dentro do seu coração. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele não te condena. Pode abrir o seu coração, pode abrir a caixa de ferramenta, pode chorar diante dEle, pode colocar a sua vida aos pés da cruz, porque se você verdadeiramente se revelar quem você é aos pés da cruz, Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida, Ele muda a sua história e te torna alguém verdadeiro e honesto diante dEle, diante das pessoas. As respostas de Pedro mostram o quanto ele precisa de Jesus. Essa tristeza, do verso de número 16, essa tristeza do verso de número 17, na versão ARA vai dizer que Pedro se entristeceu, na versão NVI vai dizer que Pedro ficou magoado. É porque realmente Pedro percebe a mudança de vocabulário de Jesus. Mas Jesus só estava revelando a Pedro quem realmente ele era e como realmente ele necessitava de uma mudança. Jesus só estava mostrando a Pedro que ele precisava mudar o seu conceito de amor, que ele precisava entender que ele não era melhor que ninguém, que ele precisava entender que porque ele tinha participado de tudo que ele participou, ele não era maior que ninguém. A única coisa que ele precisava era de Jesus. Jesus só estava revelando a Pedro que realmente ele precisava de Jesus. Jesus só quer sinceridade da sua parte, porque a partir da sua sinceridade ele mostra quem realmente você é, e ele mostra o quão é difícil uma vida sem ele. Quando nós somos sinceros diante de Deus, Ele revela todos os buracos que existem dentro do nosso coração. Ele revela o quanto nós precisamos dEle. Ele preenche o vazio existencial que existe dentro do nosso coração. A geração de jovens e adolescentes hoje em dia possui um vazio existencial no coração, porque provavelmente não estão sendo sinceros quanto à sua vida. Talvez você que está aí me ouvindo hoje tenha esse espaço no seu coração que você já tentou preencher com tudo e todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, esse buraco que existe dentro do seu coração é do tamanho de Jesus. Só Ele pode preencher esse buraco que existe dentro de você. E sabe como Ele vai fazer isso? Quando as nossas respostas para as perguntas que Ele faz para nós são verdadeiras e honestas. Porque quando nós somos honestos diante de Deus, quando nós somos honestos diante das perguntas que Jesus nos faz, nós dizemos e nós falamos para Ele que nós precisamos dEle acima de tudo e acima de todos. Nós entendemos que as pessoas não vão nos ajudar. Nós entendemos que aqueles problemas que são impossíveis de resolver, só Jesus pode resolver. Mas quando nós entendemos que nós precisamos dEle acima de tudo e acima de todos, as suas respostas sinceras diante de Jesus podem mudar a sua história de vida para sempre. No começo eu disse que algumas coisas nos magoam. No começo eu disse que às vezes nós não conseguimos responder verdadeiramente o que nós estamos sentindo para as pessoas, porque nós ficamos com vergonha. Mas diante dos pés da cruz, diante dos pés de Jesus, nós não precisamos ter vergonha de revelar quem nós somos.
Nós não precisamos ter vergonha de dizer quem nós somos, porque é quando nós somos sinceros diante das perguntas dele, que ele entra na nossa vida e ele muda a nossa história. E talvez você tenha vivido uma vida triste, magoada, você tenha vivido uma vida que você não consegue mais enxergar saída para ela. O Espírito Santo de Deus manda te dizer que hoje ele muda a sua história de vida. Se você for sincero, se você for sincera aos pés da cruz, hoje ele transforma a sua história e te faz alguém alegre, te faz alguém que a partir de hoje vai ter paz. Aqueles pesadelos que tem te atormentado durante a noite não vão mais te atormentar, porque vai existir a paz que excede todo entendimento dentro do seu coração.